Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos permanecer, fazer jus na sua paz. Há algum tempo, nós estávamos envolvidos com esse projeto da violência que assola a nossa sociedade nos dias atuais. E resolvemos, então, compartilhar com corações queridos que aprendemos a amar alguns tópicos interessantes que não nos levasse só à violência física, e sim que compreendêssemos as razões porque depois de mais de 2000 anos de lições libertadoras propostas pelo Cristo cósmico, que nos visitou por excesso de misericórdia divina, envidando todos os esforços para nos despertar para a nossa realidade de espíritos imortais, o egoísmo continua, nesses dias atuais, acentuados nas nossas vidas. A indiferença pela miséria, pela dificuldade, pelos óbitos do outro. Aquele que está bem não está se interessando pelo que está acontecendo pelo seu irmão que mora ao lado. E isso nos preocupa sobremaneira, né? Resolvemos, então, elaborar um texto fundamentado na violência física para poder compreender as razões destas questões. Mergulhamos um pouquinho no livro do benfeitor Emmanuel, épico, extraordinário, que muitos de nós às vezes desconhecemos. Ele chama-se Justiça Divina. E neste livro aqui, que o benfeitor homenageia o livro O Céu e o Inferno, há uma passagem dizendo assim: perdoados, mas não limpos. E é disto que nós vamos trabalhar. Isto aqui é a consequência da nossa palestra que vai responder esta questão que nós propomos aqui no subtítulo da mesma. Mas depois nós vamos entender, no transcorrer da nossa exposição, como isso aqui faz sentido. O benfeitor disse para nós que em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos espargir na estrada alheia permanece dentro de nós, por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. O que ele está se referindo é que essas questões não foram resolvidas. Aparentemente, aqueles com os quais nós nos envolvemos e magoamos, eles evoluem, nos perdoam, nos dispensam, mas a encrenca permanece em nós. Então é isso que ele está falando. Vamos ver como isso é verdade, né? Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra tirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Aqui a gente começa a entender por que a gente não avança. O que é que está faltando, né? Então, esse mergulho que é proposto pela benfeitora Joana de Ângeles, fundamentado inclusive no mestre Jung, né, na psicologia analítica, começa a fazer sentido. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Quando a gente menos espera, estamos atingindo, vamos ser felizes, e alguma coisa nos dá uma rasteira e a gente não alcança o objetivo.
Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesarmos na vida. A gente liberta o outro, perturbando-o, e se aprisiona. Eu não estou entendendo o que ele está fazendo. É um contrassenso. Por que isso está acontecendo, né? Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião, e aqui é muito particular nós, né? Esse pessoal de outubro, muito particular. Aqui, quando ele falou assim, a gente sentiu duas vezes, né? O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Antes dele se espiritualizar, ele se suicida. Depois, é uma manteiga, né, professora Lai? Mas depois. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram, incondicionalmente, fulgindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, trocando em miúdas, chama-se causa e efeito, ação e reação, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte física, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Justiça divina. Disso, meus queridos irmãos, é que nós vamos mergulhar então agora um pouquinho mais num texto do René Franzolin, o centro da exposição, essa temática de compreender como é que a gente sai dessas situações. Entrar nós já sabemos como é que foi, né? Agora a proposição do Consolador é fazer com que a gente faça o caminho de retorno e ajuste essas coisas, porque senão a gente não avança mesmo. Vamos seguir um sumário, que é árvores que produzem ainda frutos amargos. Quando Jesus se referia à árvore, à parábola sobre a árvore, ele estava tratando de nós outros, seres humanos, né? A solução equivocada que não soluciona, violentos julgando violentos. Nós temos um trabalho no Sense 2 que é menores apenados. E precisa ver a justiça daquela, a compreensão do nível de justiça que eles têm. Um celerado que é criminoso tenta justiçar o outro que ele acha que é mais criminoso que ele. É coisa triste. Não dá para virar as costas que é um Deus nos acuda, né? A mais eficiente psicoterapia preventiva e curativa. Aqui começa, então, a falange do Espírito Consolador, né, da estrutura do Consolador, nos propõe isso, nos dá saída, porque se não tivéssemos o Consolador, nós estávamos todos queimando nesse fogo que não cessa de queimar, terrível, da consciência pesada. Será capaz o ser humano odierno, atual, de construir uma sociedade justa e feliz? Isso já foi proposto há 150 e poucos anos atrás, né? E algumas considerações finais. Essa proposição, ela tem a gênese inicial nas obras fundamentais da doutrina, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, podemos falar sobre qualquer assunto, e vamos falar. A base tem que estar lá. O codificador, nas suas 1018 proposições, tem algo que vai realmente nos elucidar essas questões de por que estamos passando por isso.
A gente acha, e são 30 e poucos anos estudando a obra básica e cada vez nos surpreendendo mais. Aí a intuição nos diz, acontece que você também já é outra pessoa. Você já está vendo por outro ângulo, você evoluiu, né? E, portanto, essas questões também se ampliam de compreensão. Apurar-se algum dia a civilização de modo a fazer com que desapareçam os males que haja produzido? Vejam a lucidez das proposições. É um espírito preparado no espaço e no tempo, quase 1,5 milênio, se não mais, para uma missão desse jaez. Propor aos desencarnados essas questões, que não tem como fugir dela. Mas vamos ver que elas são tão lúcidas, mas as perguntas são tão importantes quanto as respostas, senão mais ainda, né? Sim, diz o benfeitor, nós vamos chegar lá. Quando moral, a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal, estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Antônio Rodrigues vai adorar isso aqui, né? É uma coisa extraordinária. Então está aqui, está claro para nós, né? Não, o fruto não pode surgir antes da flor. Então, cada coisa no seu devido tempo. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Olha só, por quê? O que falta? O que está acontecendo? Por que não quer? Né? Ou será que quer, não quer? Vamos ver o que dizem os benfeitores. Porque os homens ainda não estão aptos, e aqui dói, aqui dói, né, professor Eloy? Nem dispostos a alcançá-lo. Não está me interessando, está bom assim. Eu moro no condomínio do lago, né? Eu estou bem, tranquilo. Eu viajo assim todo ano para a Disney, eu vou para a Europa, né? Essas coisas. Está tudo ótimo, está tudo tranquilo. O resto não é comigo. Só que é uma contradição muito grande. Guarda ainda outro fim, a imposição que a divindade faz para que nós reencarnemos. Cada um de nós suportar a parte que nos toca na obra da criação. Todos, não há exceção, todos têm a mesma tarefa, né? Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Né? E ainda porque não progride simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo, né? Isso está lá no Eclesiastes. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Maravilha. Hein? A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Será que tem que pegar pesado também? Hein? Uma sociedade depravada. Jesus chamava-nos de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Agora os benfeitores estão nos chamando de depravados. Será que somos? Será que somos? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade das leis mais severas. Infelizmente, estas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito, do que secar a fonte do mal. Está faltando aí um serviço de prevenção? Alguma coisa que eu faltei esta aula, não entendi direito, né? Não há senão a educação para reformar os homens. Mas de que educação nós estamos falando? Essa que nós estamos vendo aí? A educação formal ou a educação do espírito imortal? Se nós educarmos personalidade, não vai resolver nada. Acrescenta-se nível intelectual. O que adianta chegar em Marte e não saber quem somos? Não vai resolver. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas, né? Mas a proposta diz que nós vamos chegar lá. A vida é muito difícil, bem eu sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Uma constatação, né? Isso vai minando, né? Vai batendo, e a gente vai acabando se entregando, deixando as coisas acontecer, não se interessando mais por elas.
Desenvolvemos, então, a análise da proposição, agora fundamentado em fatos concretos, vamos trazer um fato para provar isso, né? E em obras complementares da religião psicológica. O fato primeiro, uma solução proposta, nesse fato primeiro, na visão da unicidade de existência, na visão materialista, nua e crua. Veja como é diferente de uma visão imortalista, de existência sucessiva. A solução proposta é uma violência maior para controlar a violência menor. Sempre que a violência atinge, pelo grau de brutalidade, o patamar da demência, como no assassinato do jornalista Tim Lopes em 2010, entidades de defesa da cidadania clamam pela instituição de leis penais mais severas. Supõe que a escalada do crime ocorre porque a legislação seria indulgente com os marginais. Trata-se de noção equivocada. Se a aplicação de punições mais rigorosas inibisse a atividade delituosa, a criminalidade teria experimentado seus últimos dias ainda na Idade Média. À época, decepavam-se as mãos dos larápios. Os homicidas eram atirados vivos às fogueiras ou enforcados. Adiantou? Será que resolveu o problema? Parece que não, né? Os espíritos somos os mesmos, a gente não aprende. Aqui está, então, o jornalista que foi realmente violentamente assassinado e o seu corpo foi incinerado, inclusive com requintes de crueldade, né? E o que dizer então, meus irmãos, da pena de morte nos Estados Unidos? A execução sumária em cadeiras elétricas ou mediante injeções letais até hoje não fez retroceder as estatísticas de violência, né? Em Nova York, o avanço da delinquência foi devolvida à escala vegetativa graças à reestruturação do aparelho policial, após o expurgo de agentes corruptos ou comprometidos com o corporativismo. Um dado significativo é o aumento de homicídios e latrocínio justo nos estados onde se pratica a pena de morte. E aí? Né? Não inibe, não inibe. Olhem só. Para quem já viu isso aqui, né? A gente vê em filmes, a coisa é terrível. O Brasil ainda não se deu conta de que o banditismo nas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo à frente, constitui desafio à capacidade do Estado de garantir a segurança do povo, né? É tão verdade que eu tenho falado aqui, às vezes no sentido meio jocoso, que nós temos aqui em Cascavel, no nosso cemitério central, cerca elétrica em volta do muro. Já viram ou não? A gente só não sabe se é para não entrar ou se não é para deixar sair, né? É aquela história, mas é assim que está. Quer dizer, nem o cemitério está sendo respeitado. E dizem mais os benfeitores, não há segurança na própria família, dentre membros da própria família. A violência é generalizada, né? Não se trata de patologia social sujeita a ser tratada pelos métodos convencionais da prevenção e da repressão. Então aqui o pessoal já começa a querer pegar pesado. Não está dando certo, vamos ter que apertar. Em primeiro lugar, porque há hoje uma fronteira cinzenta entre o crime organizado e o estamento policial. Espaço onde é difícil distinguir quem é o gangster e quem é o agente da lei. Que coisa, né? Que coisa. Olhem só, né? Isso é verdade. Então, a turma está pedindo, né? Parece aquele filme antigo, né? Que valia ali o poderoso chefão ali, né? Depois, meus irmãos, a ousadia crescente das sociedades decelerados comporta iniciativas que vão muito além da ação utópica dos órgãos responsáveis pela vida e o patrimônio dos cidadãos. Em vez de reformas penais, olha só, ele é contrário a isso, né? O estágio em que se situa hoje a violência exige um programa estratégico.
algo capaz de construir uma nova polícia, honesta, bem treinada, provida de salários decentes e armada com equipamentos adequados. Mais ainda, que seja municiada por corpos de inteligência competentes sobre as amarras de uma coalizão federativa orgânica e articulada e reforçada pela cooperação decidida das Forças Armadas. Quer dizer, esse é o ponto de vista, então, da sociedade. Temos que apertar mais, né? Mas será que é essa a gênese da violência mesmo? Será que é? Será que vai resolver essa questão? E o fato segundo, nós vamos então ver que a solução proposta é diferente. É lucidez, bom senso e a introdução do imprescindível que está faltando na outra proposta, que é o elemento espiritual. Até então não se tocou nisso, né? Não se fala nisso. Agora nós vamos ver uma coisa bem diferente, obviamente. Vamos ver o que dizem os benfeitores espirituais. A violência do mundo se combate com as armas do bem apontadas em nossa própria direção. Mas será que eu sou violento? Mas eu sou violento? Sou um homem de bem? Se nós fôssemos nos enquadrar no homem de bem, é bem diferente, né? A palavra violência, meus irmãos, exprime todo o pensamento, complementado ou não por palavras e ações, que exteriorize um sentimento contrário à lei de justiça, de amor e de caridade. No mundo atual, acompanhamos muitas vezes com requinte de detalhes as notícias de reportagem sobre os atos mais violentos da humanidade. Eu até nem tenho mais assistido porque não dá. É impressionante. Será que não tem nada de bom para mostrar, meu Deus? Esse contato diário com os atos extremados do ser humano torna as pessoas mais insensíveis, levando-as a desconsiderar suas pequenas atitudes de violência, esquecendo de colocá-las no rol daquelas que devem sofrer o esforço de transformação no trabalho constante de autoaprimoramento. Quer dizer, a coisa está tão fora de controle que a minha pequena violência, que é onde eu tenho que começar a dominar, esta que vai ser a grande depois, eu desconsidero. Veja bem, a coisa está tão lá em cima que eu faço uma coisinha pequena, eu não sou violento. É violento sim. Você está iniciando a violência que está chegando lá em cima, né? E a gente não se dá por conta disso. Violência. E nós temos lugares lotados de pessoas vazias, né? Conversa fútil, nada se acrescenta, né? Não avançamos. Diz também os benfeitores para nós que a propensão à violência é característica dos espíritos vinculados ao planeta Terra. Nós estamos na Terra, nós somos espíritos vinculados à Terra, olha. Característica nossa é violência. Olha aí, né? Variando apenas quanto à intensidade e aos estímulos necessários para desencadear a ação violenta. Um dia eu estava tentando entender por que a benfeitora diz que não há inocentes entre nós. Mas ela também diz assim, mas tampouco condenados. Quer dizer, a gente pode sair dessa encrenca, né? Daí é que entram não julgueis, induzindo-nos pelo raciocínio a buscarmos maior prudência ao julgar o próximo, porque não sabemos se guardamos em nosso íntimo o mesmo grau de violência que condenamos, esperando apenas as condições propícias para despertar. Uma das razões, olha, cuida bem, tu enxerga o cisco no olho do teu irmão, mas tu não vês a trave diante de ti, dos teus olhos, né? Tu coa um mosquito, mas tu engole um camelo. Então tem que ter cuidado com isso, né? E a violência, né? Muitas vezes também nós pregamos moral, mas não fazemos aquilo que pregamos. Principalmente nesta área ética moral, tem que ter muito cuidado. Segundo o Espírito Verdade, a questão é 785 do nosso livro fundamental, o maior obstáculo ao progresso moral, como sempre, o orgulho e o egoísmo.
Ambos caracterizam o sentimento ainda muito imperfeito que, aliado à ignorância das leis naturais e seus mecanismos de atuação, originam as ações contrárias a essas mesmas leis, constituindo a violência. Essa ignorância, meus irmãos, no entanto, não nos exime de culpa e responsabilidade pelos nossos atos, uma vez que a lei da inteligência suprema está escrita aonde? Na consciência de cada um de nós. Né? É a questão 621, célebre do Livro dos Espíritos. Permitindo ao homem discernir, ele sabe distinguir, né, sobre o bem e o mal. As imprudências cometidas sem intenção negativa ou consciência perfeita da situação estariam livres de culpa. Isso está na questão 954. Embora o espírito mais adiantado se sinta naturalmente compelido a auxiliar aqueles envolvidos pela sua imprudência. Uma das coisas fundamentais, que é chegar na dimensão espiritual e verificar que nós fomos pedra de tropeço para outrem, meu Deus, é um tormento. Como é que eu faço para acertar essa situação? Então, o Evangelho nos propõe isso, retornar e acertar essas encrencas. Começa cedo, e o nosso querido Dalai Lama, líder, né, do budismo, ele diz que o egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. Então, é uma luta titânica para que a gente possa vencer esse fator egóico. Devemos combater a nossa violência interior em todas as suas formas e intensidades, porque com ela e através da lei de sintonia, contribuímos para a sua manutenção entre nós. Há violentos cá, há violentos lá. E por esta lei de vibração de sintonia, de afinidade, a coisa só se multiplica. Muitas vezes achamos que não fazemos mal a ninguém, pelo menos diretamente, apesar de fazermos mal a nós próprios diariamente, agredindo o nosso corpo com tabaco, alcoólicos, remédios e alimentos inadequados ou exagerados, agredindo o nosso corpo emocional e psíquico com impaciência, irritação, e aqui o nosso calcanhar de Aquiles, pensamentos desequilibrados, infelizes, né? Problema, uma das coisas também que é acentuado, que a mãe de todos os vícios é ficar sem fazer nada, né? O ócio, terrível isso, né? Procurar ser útil, fazer alguma coisa para que o nosso pensamento esteja no lugar correto. Parece lógico, então, meus queridos, supor que os pequenos atos de violência sejam mais fáceis de eliminar e que o conjunto desses atos favorecem perigosamente o aumento gradativo da tendência de agir com violência. Logo, convém priorizar a eliminação das pequenas atitudes inconvenientes, bem como evitar que elas se transformem em hábitos, o que dificultaria depois a sua constatação e eliminação pelo seu portador. Então, é de pequenino que se torce, que se corta o pepino, né? Então, a gente vai deixando, né? Ela é pequena ainda, aquela minha tendência negativa, mas ela vai se tornar um hábito. E depois, para vencer esses hábitos, é terrível, muito difícil, né? Começa aqui, né? Olhem só, que beleza, né? Crianças, né? Desde pequeno. O conhecimento espírita, meus queridos, oferece diversas medidas preventivas imprescindíveis para evitar que o sofrimento surja em consequência da lei de ação e reação. Eles, dica, fixar objetivo de aperfeiçoamento moral. Conhecer melhor a si mesmo, enriquecer dia a dia o seu conhecimento espiritual, estimular continuamente o bem interior,
trabalhar pelo seu autoaprimoramento, fazer o bem, evitar as desarmonias e sempre orar. Bota o pé fora da cama de manhã e já diz: Senhor, fazei de mim hoje o teu instrumento da tua paz. Né? Já sai com aquela mentalização para praticar algo de bom. Estando a evolução do homem subordinada ao relacionamento com outros seres, pode-se concluir que os atos de violência surgem do conflito entre pessoas. O remédio auxiliar para prevenir conflitos maiores é a busca da compreensão pela prática da empatia, se colocar no lugar do outro, procurando sentir o que sentiria se estivesse na situação e circunstâncias experimentada por outra pessoa. Será que a gente já faz isso? Olha a dica. Será que a gente já faz, né? Relaxamento, né? Cooperação entre nós, né? Esse exercício, meus irmãos, de se colocar no lugar do outro, proporciona ótimos resultados, mas requer muito boa vontade para desempenhar o papel de advogado de defesa, inclusive especulando sobre os possíveis componentes espirituais que possam estar influenciando o contexto analisado. Fundamentalmente, saber qual é a gênese dessa problemática, né? Estaremos nós capacitados para apoiar essa criatura? Poderemos ajudar em alguma coisa? A consciência das dificuldades do processo de melhoria interior não deve ser causa de desânimo, e sim de desafio a ser vencido. Nós temos consciência de que cada desafio vencido, teremos outro pela frente. Essa é a nossa meta para chegar à perfeição. O fato de se possuir algum conhecimento das leis naturais não assegura a ninguém manter um comportamento equilibrado. É preciso entender, aceitar, enfrentar situações difíceis, utilizando o conhecimento para reavaliar os resultados, num ciclo que se repete indefinidamente. No início, nem nos lembramos do conhecimento ao começarmos uma ação violenta, mas temos a chance de identificá-lo e analisá-lo depois pelos seus efeitos, né? Como disse o benfeitor no início. Começa assim, né? Geralmente a gente passa por estas situações. A prática dessa conduta, dizem os benfeitores, leva a um estágio mais adiantado, em que a exata consciência de estar procedendo mal surge no meio da ação, possibilitando algum reparo antes de sua finalização. É aquela nossa voz interior que vai dizer: opa, toma cuidado, hein? Veja bem lá o que você vai fazer, né? Para que depois as consequências não sejam drásticas. O estágio seguinte permite detectar a tendência para agir negativamente antes de tomar qualquer atitude. Então nós vamos evoluindo para isso. No último estágio, conseguimos responder automaticamente com boas ações de pensamento aos estímulos recebidos. Ora, nós vamos receber todas as propostas possíveis. Todas! Deixa isso para lá, largue de mão, né? Não te preocupe com isso. Virão todas as propostas possíveis, mas eu vou ter que tomar decisões aí. Existe a influência das ondas de pensamento com as quais nos sintonizamos, segundo o princípio que o semelhante atrai o semelhante, fortalecendo os pensamentos e sentimentos próprios da faixa vibratória em que nos situamos. É por isso, meus irmãos, que nós temos dito aqui: o vigiai e orai proposto pelo Mestre está em pleno vigor. Trata-se de não vigiar o outro, e sim o tipo de pensamento que eu estou emitindo para a psicosfera. Vigiar a mim próprio, né? A mim próprio. Às vezes a gente, né, tem hora que, e agora? Recuo daqui ou não? Será que volto? Né? Eu acordei, e agora? Né? Pego para onde? Tenho que tomar decisões na vida, né? A nossa vida vai ser sempre as nossas escolhas e as suas consequências. Sempre, né?
Além disso, o Espiritismo oferece os meios para a aceleração do sistema natural de evolução, exigindo, porém, há uma exigência, vontade firme, melhoria contínua do conhecimento e prática incessante do bem. É isso, só isso, não precisa mais nada. Ao absorver e procurar adotar o conhecimento espírita, aqueles que temos coragem, que estamos aqui agora, o homem acerta as bases racionais do seu intelecto, facilitando o trabalho de transformação dos seus impulsos emotivos interiores. Será que nos interessa? Será? O exame de consciência periódico é instrumento útil. Balanço diário moral proposto por Santo Agostinho. Balanço diário moral, né? Ele acabou se autoconhecendo e nos propõe isso. Não só de identificação das desarmonias cometidas, mas também como registro dos acertos e sucessos obtidos, visando alimentar a motivação necessária para a continuidade da tarefa de melhoria interior. Eu não tenho só defeito, eu tenho virtude já tenho virtude, e eu tenho que mantê-las. Eu não posso desanimar porque eu não estou conseguindo vencer aquele defeito terrível, mas eu já tenho virtudes, e eu tenho que mantê-las. Tudo isso o homem pode fazer com o governo consciente de sua vida. É a nossa meta. A autonomia espiritual. Não precisa ninguém fazer as coisas por mim, eu as farei. Chegará a hora que tomarei as decisões ajustadas. Não mais me machucarei e nem vou machucar quem quer que seja. Grande líder, Grande líder. Ainda está entre nós, ainda está encarnado, E muitas vezes nós temos que andar então na corda bamba para tomar estas decisões. Nada melhor do que poder conduzir com segurança a própria trajetória rumo à realização plena. Não tem coisa mais extraordinária. É hora de agradecer a oportunidade e trabalhar pela própria felicidade. Então, esse é o texto que eu trabalhei do René Franzolin, trouxemos para a nossa reflexão. Agora partamos, meus queridos, para nossas considerações finais, e aqui a benfeitora Joana de Ângeles vai nos apoiar. Diz ela para nós que a psicoterapia é de considerável utilidade em pacientes vítimas da violência. Tendo-se em vista o largo processo de instalação do distúrbio sociopata da personalidade, o tratamento exige um longo período de libertação das raízes perturbadoras que deram surgimento à insensibilidade a todo o cortejo de distúrbio do comportamento. O paciente necessita de verdadeiro contributo de afetividade na família, a fim de reencontrar a autoconfiança e desenvolver a autoestima profundamente desorganizada. Concomitantemente, em persistindo a conduta instável quanto agressiva, o tratamento psiquiátrico através de medicamento específico auxiliá-lo-á na reorganização do sistema nervoso central e no restabelecimento das neurocomunicações deficientes, de cuja mudança orgânica resultarão benefícios psicossociais em seu favor. Então, ela aqui primeiro nos propõe o tratamento convencional, Depois nós vamos ver o tratamento, então, espiritual, alternativo. Diz também que, vivendo-se num clima de intercâmbio de mentes, como nós já mencionamos, inevitavelmente adversários do enfermo e da sociedade, nele encontram excelente campo de fixação dos seus sentimentos ignóbeis, dando lugar aos complexos mecanismos de obsessões graves que exigem os valiosos contributos da bioenergia e da doutrinação, que é o diálogo de convencimento do outro, que é um espírito tanto quanto nós. Ele só está fora da carne, dos atormentados desencarnados. A criatura está sofrendo também do outro lado e achando que está fazendo justiça, quando na realidade está se enterrando cada vez mais. A inclinação para a violência atrai equivalentes do além-túmulo,
gerando intercâmbio pernicioso no qual a ferocidade das personalidades intrusa mescla-se com o temperamento desorganizado do hospedeiro, tornando-se mais grave a doença que ameaça o cidadão e a sociedade. Então o indivíduo é violento por si, sintoniza com outras mentes violentas do outro lado e a coisa fica difícil. Então foi proposto num primeiro momento o tratamento convencional. Agora nós vamos ver que a benfeitora vai avançar um pouco mais nesse sentido. Na terapia de natureza psicológica, deve ser introduzida a orientação para leituras saudáveis, que pode sensibilizar o enfermo, apresentando-lhe outros padrões de conduta, às elevadas expressões de solidariedade, de compaixão, de amor, de caridade que existem no mundo, facultando-lhe a autorrealização e a plenitude. O recurso da prece, por sua vez, irá proporcionar momentos de reflexão e de bem-estar, mesmo que no início tenha dificuldade em sintonizar com as fontes geradoras da vida, o que é compreensível, diz a nossa querida benfeitora. Ela avança e diz que, criado o hábito, nós tínhamos o hábito negativo, agora nós vamos criar o hábito positivo. Este atrairá os benfeitores do mundo maior, que passarão a libertar o paciente veiculações mórbidas da obsessão, inspirando a novos cometimentos, nos quais encontrará prazer, constatando que o seu não é um problema isolado, mas faz parte das lutas nas quais se encontra a humanidade. Então ninguém é exceção aqui, né? Quando a benfeitora diz que não temos inocente, agora a gente passa a entender. Quando as criaturas, ela acentua, na infância e na adolescência, puderem fruir do conhecimento espiritual, a razão da evangelização é fundamental, educando-se em contato com a vida abundante, os vínculos com o passado infeliz de onde procedem afrouxar-se-ão, evitando o restabelecimento das lutas com os inimigos desencarnados, ao tempo em que, compreendendo a realidade do ser que é imortal, adquirirão equipamentos para impedir-se a eclosão das tendências perturbadoras. Olhe só o apoio que a doutrina espírita está dando para o violento, né? Na educação moral, pelo exemplo e pela retidão, está a mais eficiente psicoterapia preventiva e naturalmente curativa para todos os distúrbios da sociedade em si mesma ou daqueles que a constituem como células de relevante importância. Na educação moral pelo exemplo e pela retidão. Nós temos 3 netinhos lá em casa. E esses espíritos que estão chegando, eles têm uma inteligência precoce. Já deu para notar isso. Observam se há coerência entre o discurso e a ação. Já estão observando. 3 anos. Fica só tirando um tempo. Digo, meu Deus, com quem nós estamos se metendo, né? Está muito sério isso. Nada obstante, deflagrados os processos violentos e destrutivos, ainda é possível trabalhar-se o enfermo espiritual com os excelentes recursos psicoterapêuticos da atualidade, acrescidos com os salutares contributos da doutrina espírita. Então vale a pena, diz a benfeitora no seu livro Conflitos Existenciais. O codificador, partindo já para nosso final, ele diz assim, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo um alerta de um espírito protetor. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serei substituído pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Quando? Quando é que a gente vai acordar para isso, né? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Podem botar canhão, um exército na rua que não vai adiantar. Não adianta, né? Porque não basta interditar o mal, meus irmãos, e prescrever o bem. A partir de agora está decretado que acabou. Uma bobagem, pura bobagem, né?
É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Tem jeito, né? Isso foi dito então pelo Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Quando nós, os homens, seremos capazes de construir uma sociedade justa e feliz? Foi isso que o codificador perguntou? E aqui está Joana de Ângeles, a lucidez dessa benfeitora querida, dizendo para nós: quando se compenetrarem os pais, olhe para nós, de que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputa para a supremacia do ego. Quando os adultos se conscientizarem de que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas. Quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que renasce o ser e a ela fica relegado, cederão lugar à construção de uma sociedade justa, equânime e feliz. Isso porque a criança maltratada, meus irmãos, e isto é verdade, nós estamos vendo na prática, né? Sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que estertora, e na primeira oportunidade, isso é tão verdade que eu conheço um garoto de 11 anos com 2 mortes nas costas. 11. Na primeira oportunidade, tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Aqui está a causa da violência. E eu não vi ninguém falar disso. Ninguém, né? Questionamento que não quer calar. Uma sociedade de acelerados ou sentimento contrário à lei de justiça, de amor e de caridade? Meditemos, meus irmãos, enquanto a tormenta moral se aproxima de nós cada vez mais, né? Paz, bom senso e lucidez para todos nós. Do fundo do nosso coração, o nosso desejo de que repensemos essa situação para que, vencendo essas pequenas violências entre nós e através do nosso exemplo, da nossa retidão, possamos realmente ultrapassar estas questões tão difíceis. Deixamos agora crescer de pequeno, tornando um hábito, depois as coisas ficam mais complexas. Muita paz a todos, muito obrigado.